Olá, meus amigos do canal Cidadão Celestial, tudo bem com vocês? Que Deus possa abençoar vocês. Sejam bem-vindos de volta ao nosso canal, é uma grande alegria, sempre uma honra recebê-los aqui. Faz uns dias atrás, nós começamos aqui no canal uma série de testemunhos. Conversamos com algumas pessoas que apresentaram ali os seus testemunhos, as suas histórias inspiradoras de como eles conheceram a Jesus Cristo. E existe até uma playlist que foi criada no nosso canal que você pode acessar para ver e rever esses testemunhos. Nós iremos conversar, obviamente, com outras pessoas, com outros amigos, porque é sempre bom a gente conhecer e saber a história dessas pessoas, como era a vida delas antes de conhecerem a Jesus Cristo e como é a vida dessas pessoas após a sua conversão e após terem aceitado a Jesus como seu Salvador. E eu queria neste momento apresentar para vocês uma história que eu conheci alguns anos atrás de um irmão chamado George. Esse irmão, ele conheceu a Jesus Cristo, ele se batizou na igreja adventista na qual eu pertenço. E eu queria então apresentar esse testemunho, essa história maravilhosa, um dos testemunhos mais impressionantes que eu já vi na minha vida. E com certeza, eu tenho certeza absoluta que vai inspirar você e vai te levar mais próximo de Deus, com certeza. Tá bem? Então eu queria pedir para você, desde já, se você não é inscrito no nosso canal, se inscreva, curta aí o vídeo, compartilhe com outras pessoas para que assim a gente possa espalhar o conhecimento da verdade de Deus, da palavra de Deus e também esse testemunho para que possa animar as pessoas e assim renovar então a nossa confiança, a nossa fé em Jesus. Então fica agora com essa maravilhosa história, que Deus possa te abençoar grandemente. O projeto Roupão da Fé é um projeto voltado às pessoas que um dia se afastaram de Jesus, da igreja, e estas pessoas, muitas delas têm no coração uma mágoa, um esquecimento, porque às vezes no corre-corre, no dia a dia, na igreja mesmo, as pessoas às vezes se esquecem de dar um bom dia, de sorrir, de perguntar como é que você está, não é? E muitas das pessoas, elas vão se esfriando, se distanciando, e o Roupão da Fé, ele é voltado para isso, para chegar até estas pessoas, e no momento em que nós vamos até a casa dessas pessoas, nós levamos um presente especial. E esse presente especial é um roupão de batismo. Eu venho para a igreja e quem estava lá para pregar era o irmão Marcos Camilo. Estaria começando naquela semana um projeto chamado Roupão da Fé. A programação começou no dia 20, num sábado, e nós tínhamos uma lista de pessoas para serem visitadas. Essa lista contemplava os que um dia foram batizados na igreja, ou pelo menos aqueles que estavam no momento frequentando a igreja, mas que ainda não tinham tomado a decisão. Passando na frente de um bar, numa praça principal da cidade, avistou o George, que estava bebendo e estava com um cigarro. George tinha no passado, há uns 3 anos, frequentado a igreja e ele era usuário de drogas, viciado e desceu profundamente ao vício nas drogas. Lutou, mas como qualquer outro, ele teve dificuldade para sair desse mundo. Convidaram ele para ir na igreja naquele dia, porque estava tendo o Roupão da Fé. Ele no momento não foi, mas ele chegou em casa e comentou comigo. E falou, eu vou viajar amanhã e quando eu chegar a gente vai para a igreja, porque está tendo o Roupão da Fé. E eu quero ver como que é isso. Eu entrei no batistério 11h40, 11h50, mais ou menos, e fiquei até 2h40 batizando gente. E chegavam 2, e depois mais 3, e depois mais 4, depois mais 1, e não parava de ter decisões. E dentre estas, na tarde de sábado, deu 1h da tarde, já incomodado, sabendo que precisava tomar uma decisão, estava George se contorcendo ali no banco e veio em direção ao centro, veio à igreja, voltou pelo corredor da igreja, erguendo as mãos e dizendo que queria ser batizado. Nós demos glórias a Deus e
eu tive a alegria e a honra de batizar George Vilas Boas. Acho que é o desejo de toda mulher. E principalmente pelo que eu passava, entendeu? Então, assim, para mim foi um sonho realizado. Depois que ele se batizou, ele não quis mais deixar Jesus Cristo e nem deixar mais a igreja. Ele participou de todos os programas que a igreja ofereceu. Ele se batizou no dia 27 de setembro e quando chegou o dia 19, aconteceu a caravana Novo Tempo, aqui em Capim Grosso, com os arautos do rei e o pastor Luiz Gonçalves. George se tornou um dos membros mais ativos e assíduos na igreja. Não perdeu um culto durante os dias que seguiram o seu batismo. Os poucos dias após o batismo, ele se dedicou demais. Ele se entregou realmente aos pés de Cristo. Então isso foi me comovendo. E eu falava para mim mesma, no dia que eu for me batizar, eu nem para ele vou falar. Tem aqueles batismos surpresa, e aí eu vou chegar lá e vou me batizar. Mas, infelizmente, não deu para ele assistir. Eu estava em casa, umas 6 horas da tarde, quando um irmão da igreja me ligou e disse: pastor, alguém já ligou para o senhor e agora? Eu disse: não. Pastor, acabaram de assassinar George no comércio dele. Era 6h20 da tarde. A gente não tinha chão embaixo dos pés. E só veio na minha cabeça uma coisa, uma mensagem. O Espírito Santo disse para mim: a morte de George é para a vida. Eu não sabia porquê, mas eu ouvi essa convicção. A morte de George é para a vida. E na terça-feira, enquanto o IML não liberava o corpo, a Débora não queria ficar na casa onde estava esperando a chegada, e para se poupar daquele muito alvoroço e sofrimento, toda uma soma de sentimentos negativos ali, ela pediu para que alguém lhe trouxesse à igreja. Eu fiquei sabendo que a Débora tinha uma decisão de ser batizada e queria fazer uma surpresa para ele, mas que agora não dava mais tempo de fazer a surpresa para ele. O Espírito faz coisas que a gente não pode imaginar. Eu nunca teria coragem de fazer uma coisa dessa se eu fosse me conduzindo a mim mesmo, né? Eu tive a coragem, parecia uma coisa até absurda, até talvez insensata, de perguntar para a Débora: você não teria coragem de, no dia que você se despedisse dele aqui, você ser batizada? O tanque, o batistério está cheio. Você gostaria de, na hora em que você estivesse se despedindo dele, você ser batizada para vocês se despedirem com a mesma fé, com a mesma aliança? Então ela disse: sim. O roupão da fé que salvou George será posto no corpo de Débora. Eu me perguntei num momento assim: meu Deus, por que tanta coisa? O mundo desabando sobre minha vida. E aí Deus me respondeu: é só um pouco mais, um pouquinho mais. Eu cantei, não foi eu que cantei, foi o Espírito Santo que cantou através de mim, porque a pergunta que eu tinha para Deus era só essa. E Ele me disse: filha, é só um pouco mais. Hoje vivo
em pé, graças a Cristo, porque eu tinha acabado de perder um irmão também. 4 meses, do mesmo jeito, assassinado, e eu só tenho a agradecer com tudo isso ao meu Deus, ao Deus que eu sirvo. Muitas coisas vêm, mas eu tenho certeza que nada vai me fazer me afastar dos pés de Cristo, que é a única certeza que eu tenho. Em meio a tantas aflições, Ele nunca desampara ninguém.